O Tesouro Renda Mais 2065 está em alta. Todo mundo está falando que é capaz de dobrar o dinheiro, triplicar o dinheiro em um ano. Basicamente, falam que se você pôr 100 mil, ano que vem vai tirar 200 mil. Se for 1 milhão, vai tirar 2 milhões. Por isso que eu decidi pegar todos os dados, mostrar para vocês o porquê isso é possível ou não, e depois vou mostrar na prática como investir no Tesouro Renda Mais. Então, não é só um vídeo teórico, é um vídeo prático, para que você consiga tangibilizar esse conhecimento e entender de fato como ganhar dinheiro com isso. O governo criou esse tipo de investimento para garantir uma renda para você no futuro, para basicamente te ajudar na aposentadoria. Durante um período de tempo ele vai render juros, depois no final do período ele vai te pagar uma mensalidade, que é essa ideia, renda mais, é te gerar renda. Então ele rende basicamente a inflação, o IPCA mais uma taxa. Se a inflação for 10%, vai render 10%, mais uma taxa, 5%, 6%, agora está em 7%. Esse é o objetivo desse investimento. Porém, a gente vai ganhar dinheiro de outra forma. Então a gente vai ignorar isso. Então a gente não vai se preocupar com pagamento de juros, ganhar renda, não é isso. O objetivo de ganhar dinheiro com esse investimento é com a volatilidade. Então a gente vai comprar barato e vender caro. É igual uma ação, é igual uma cripto, que a gente vai ganhar dinheiro com volatilidade do mercado. A gente chama isso de ganho de capital. Mas claro, isso aqui é um pouco confuso, um pouco abstrato, então eu vou mostrar na prática mesmo, que aí vai ficar fácil de entender por que dá para ganhar dinheiro dessa forma, que a gente chama de marcação a mercado. Pesquisando no Tesouro Direto, preço e cotação, você vai encontrar esse site aqui, ó, que mostra o preço e a taxa de cada título. Se você vir aqui, título, pesquisar renda mais, que é o que a gente quer, e você põe ano 2065, significa que ele vai vencer em 2065, você vai aqui em preços, vai mostrar o preço atual dele. Então esse investimento, você vai comprando unidades, igual uma ação. Então ele tem um preço e você compra as unidades. Então, uma unidade, 2 unidades ou até frações mesmo. E como podem ver, atualmente o preço desse ativo está em R$ 178. No começo do ano, como podem ver, ele estava custando R$ 130. Então já se falava nesse investimento no começo do ano. Quem comprou ele a 130 já surfou uma valorização de 25% a 40% mais ou menos por conta dessa volatilidade. Então, o objetivo desse investimento é a gente comprar barato e depois vender mais caro. É assim que ganha dinheiro na renda fixa com a marcação ao mercado. Como podem ver, atualmente está a R$ 178. Esse gráfico aqui mostra a taxa de juros do Brasil. Atualmente está em 15%. Eu peguei desde 2000 aqui, que é o que tem aqui os dados do TradingView. Mas aqui começa a ficar interessante a jogada. Quando a taxa de juros cai, esse investimento valoriza. O preço dele começa a subir. Então, como podem ver, desde o começo do ano, que aqui está bem difícil de ver. E a expectativa no começo do ano era que os juros ia começar a cair, porque chegou no limite dele. Como podem ver, quando começou a ter uma expectativa de queda de juros, o ativo, né, o investimento aqui do Tesouro foi de R$ 130 e começou a subir, ó, chegando aqui em 170 mais ou menos. Então essa é a grande sacada aqui. Atualmente, os juros está em 15%. Lucas, será que a gente chegou no limite? Será que os juros vai subir ou cair? Existe sim como ter uma projeção. Se você pesquisar Boletim Focus, vai abrir a primeira página, vai abrir esse boletim aqui, que é o Banco Central que disponibiliza, como podem ver. Semanalmente ele vai disponibilizando esses dados. E aqui ele coloca a expectativa e como estão os principais indicadores. Inflação, que é o IPCA, PIB, câmbio, são os principais indicadores que regem a economia. E o que é interessante? Aqui em 2025 é basicamente os dados atuais. Então, como podem ver, esse aqui, tá dando uma cortada aqui, ó, Selic, 15%. Que é basicamente atualmente, né, há 4 semanas o que está aqui e o que saiu, né? Como podem ver, tem os outros anos, 2026, 27 e 28. Isso aqui é a previsão que o Banco Central, o órgão oficial, né, do Brasil, projeta para esse indicador. Quanto maior o tempo, mais difícil de acertar. É difícil, então a gente pode até ver aqui 2028, 27, mas 2026 já fica mais preciso o que esperar para o futuro. Como podem ver, é esperado 12%, então é esperado um corte de 3 pontos percentuais pelo menos, né? 12, 20, na verdade, entre 12 e 12,25 aqui, tecnicamente. Isso significa o quê? A expectativa para 2026 é queda nos juros, ou seja, a inflação está controlada, é possível cortar os juros e a economia começa a acelerar. Essa é a expectativa atual. O mercado já espera isso. Se a situação do Brasil melhora no que vem, ou pelo menos não piora, então é considerado, é certo que esse ativo vai começar a valorizar. E se cai 1% os juros, de 170 pode ir para 190, 200 reais, 2% vai para 220, 240, 3% 250. Então se os juros que está aqui em 15, ele for mais ou menos para cá, mais ou menos, na região aqui,
a inflação controlada, o que é esperado é o cenário base, você pode surfar uma valorização de 50% mais ou menos, às vezes 100%, que é o que estão falando. Então o cenário base está favorável. Qual seria o cenário ruim? Se os juros começam a subir. Então, se a inflação dispara muito e os juros começam a subir, seria o cenário ruim. A partir dessas informações, o cenário base é esperado que, comprando o título a R$ 178, mais ou menos, em um ano, a gente pode surfar uma boa valorização se tudo estiver conforme. Basicamente, se você acredita que o Brasil não vai explodir ano que vem, então, se as coisas estiverem minimamente aceitáveis, qual que são os riscos? Bom, ano de eleição, Copa do Mundo, feriados. Então também vai ser um ano bastante atípico, assim, vai ser um ano complicado. As condições estão favoráveis, eu vou mostrar outros gráficos que vai ajudar a tangibilizar isso. Mas é como se a gente estivesse jogando poker. Então, para quem joga poker, nem sempre a gente vai ter 100% de certeza que vai ganhar uma mão. Mas quando a gente tem uma mão boa, com as cartas boas, a probabilidade da gente ganhar é maior. Então a gente está numa probabilidade de mais de 50%, vamos dizer assim. Como se estivesse com 3 reais na mão. É uma ótima mão, a gente deve jogar, a gente não tem certeza se vai ganhar, mas a probabilidade é muito favorável. Isso em um ano, se a gente coloca 3 anos, a probabilidade aumenta mais ainda de ganhos, é quase mais certeza ainda que a gente vai ganhar dinheiro. Então no dia a dia, esse ativo aqui, quando você for comprar o tesouro, é uma volatilidade igual de cripto, igual de Bitcoin. Vai ficar subindo e caindo muito, 10%, 15%, sobe, desce, sobe, desce. Porém, em um ano a 3 anos, começa a ficar mais favorável, principalmente 3 anos. 5 anos é quase certeza que vai ter uma rentabilidade positiva, mas 3 anos também. Então a gente está aqui uma probabilidade favorável para ganhar dinheiro com renda fixa. Então será um capital de risco, mesmo sendo renda fixa. E agora vamos aqui para o tablet, que eu vou desenhar alguns gráficos que vai ficar bem evidente para você de entender. Primeiro eu vou desenhar o gráfico da Selic. Atualmente a gente está nesse patamar mais ou menos, o gráfico está aqui, que é 15%. Historicamente esse é um valor raro de acontecer, com poucos momentos da história que a Selic estava acima de 15%. Então o Banco Central e o mercado já espera um corte para 2026 para a gente chegar em 12%. Se tudo der certo, também aqui é 2026, ó, 2026. 2027 e 28 é esperado mais cortes também, então a Selic vai caindo também mais ainda, para 11, 10% assim. Por isso que eu digo, conforme vai aumentando o tempo, esse investimento vai rendendo mais. E conforme a Selic cai, então agora eu vou fazer o gráfico do preço do título, atualmente está em R$ 178, 170, enfim, diferente. Quer dizer, conforme os juros caem, esse título começa a valorizar, vai ganhando valor. Então ele vai para R$ 200, 250, 300, até R$ 400 se tudo cair até 10%, um cenário muito bom. Isso significa que é uma valorização de 100, 200, 300% em um curto período de tempo. A gente está falando de 3 anos mais ou menos. Então isso que é interessante. E um gráfico que me faz ajudar bem a entender o cenário atual que estamos é esse aqui, ó. Isso aqui chama-se uma distribuição normal. Então é basicamente as probabilidades de cenários acontecerem. Se eu for dar um palpite mais técnico, a gente está nesse cenário aqui, ó. Com o título custando R$ 178, ele pode cair de preço, que seria essa área aqui, que é 170, 160, 150. Porém, se for analisar na história, é mais possível que ele suba de preço, pela quantidade de vezes na história. Foram poucos momentos que ele chegou nesse patamar e normalmente ele fica em patamares maiores, como R$ 250 aqui, mais ou menos. Se você pegar o histórico de preços, você já consegue analisar isso, se você pegar todo o período. R$ 250 às vezes é o período que ele fica, 260 já chegou em R$ 300. Então, se a gente fazer uma distribuição normal, aquilo que eu falei, é como se fosse o jogo de baralho lá, o poker. A gente tá numa mão boa, onde tem mais probabilidade do preço vir para essa região do que vir para essa. Ele pode vir aqui também, eu não tô falando que é impossível. Vamos dizer assim, 80-20. Mas a gente está num cenário favorável, a gente não está no meio também. Ou a gente não está aqui, ou aqui. A gente está aqui ainda no começo da curva. Quem investiu no começo do ano, que estava mais barato, investiu aqui mais ou menos. Onde estava mais barato ainda, era muito mais difícil perder dinheiro, cair o preço. Então a gente está num cenário assim, mais ou menos. Tem termos técnicos, tem como fazer isso de forma mais técnica, mas eu quero deixar aqui bem didático, mais simplificado, para entender o conceito do porquê a gente está num cenário favorável e isso pode ser um bom investimento. Lembrando que é um investimento de risco, é um capital de risco. Você deve colocar aquela parte onde você pode esperar 3 anos. Aqui a gente está falando de multiplicar capital de risco.
Não é para você pegar o dinheiro de uma viagem, o dinheiro da faculdade, não sei, a sua reserva de emergência, não. A gente está falando para pegar um dinheiro em que você não vai precisar usar ele pelo menos nos próximos, vamos dizer, 3 anos. Para ter mais garantia ainda. Mas é aquele capital que pode multiplicar. Então, se você tem um patrimônio que quer multiplicar, quer subir o patamar, como eu falei, 10 mil, às vezes faz 5, 10 mil de lucro, 100 mil, 200 mil, 300 mil, começa a já ficar interessante, já começa a dar bastante dinheiro. E agora, para finalizar, para a gente sair desse campo teórico, eu vou na prática fazer aqui no meu celular mesmo, como comprar esse título e entender como ele funciona na prática mesmo, tá bom? Bom, abri aqui a conta do Banco Inter, transferi aqui R$1.000, vou fazer esse valor simbólico aqui. Então você vai em investimentos, você pode fazer isso em qualquer plataforma, tanto direto no Tesouro, como em outros bancos ou corretoras. Só vou fazer no Inter para fazer mais fácil, simplificar aqui, mas é tudo igual, funciona da mesma forma. Foi aqui, procura alguma coisa de renda fixa, aqui ó, investir. Procura Tesouro Direto aqui. Aqui tem todos os tesouros, Selic, prefixado, IPCA, mas o que a gente quer é esse aqui, ó, Renda Mais 2065, essa aqui, ó. Como disse, é um investimento que o objetivo é aposentadoria, gerar renda. Porém, a gente quer a marcação ao mercado, então a gente quer o ganho de capital. Vem em 2065 e ó, como podem ver, o preço dele está em R$178. O investimento mínimo é R$1. O vencimento daqui a muitos anos. Rentabilidade, IPCA mais 7, ou seja, inflação mais 7%. Tem um imposto que a gente vai pagar se a gente fazer essa operação dentre 1 a 3 anos, a gente vai estar entre essa tabela de 22% a 15%. O IOF, depois de 30 dias, isento também. A liquidação é boa, é D+1. Ó, grau de risco, risco alto. Então, como podem ver, custa R$178. Ou seja, a minha ideia é que conforme o cenário vai melhorando no ano que vem, os juros vai caindo, esse preço vai subindo. Então vai ser 180, 200, 220 e depois eu vendo ele. Então eu vou vender com essa diferença, que é o ganho de capital, e assim que ganha dinheiro. Então eu vou colocar aqui R$1.000. Não vai dar certinho porque é fração, lembra? Ó, 1.001 aqui, ó, vai dar 1.001,70. Depois eu posso mostrar como for evoluindo. Porque eu vou comprar 5,62 unidades, que seria frações, basicamente. Vou investir. Pronto, mas esse é o investimento feito diariamente, ele vai oscilar isso nos dias úteis. Você vai ver que é bem volátil, vai ter dia que vai cair 10%, vai subir 10%, porque isso, conforme a expectativa do mercado e os juros vai subindo, caindo, os juros diários, assim, que a gente tem essa taxa Selic que é os juros do ano, mas tem diariamente acontece esses juros, que a gente calcula no ano, mas diariamente. Então, por isso que vai oscilando diariamente esse investimento. Apliquei hoje 11 horas, dia 2 que vai executar, porque é o dia útil, né? Mas é isso. Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Se você quer que eu te ajude a investir na prática, montar sua carteira, fazer as coisas para você, já que pode ser um pouco complicado, você não sabe ainda, está um pouco perdido. No primeiro link tem o site para entrar na minha consultoria, na qual você vai cair no meu WhatsApp, e assim eu posso te acompanhar e te ajudar a investir, montar sua carteira, recomendar investimentos, porque sou consultor credenciado, então tudo isso está legalizado. Só clicar no primeiro link desse vídeo. Espero que tenha gostado e até a próxima.